Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal. Agora voltamos com as tier lists. Dessa vez avaliando todas as contratações da era André Sanches, a sua segunda passagem, ou seja, 2018, 2019 e 2020. A gente selecionou todas as contratações e vai avaliar nas seguintes categorias. Como sempre, top 3, jogou bem, valeu a pena, irregular, mas ok, fraco, nem jogou e meu Deus. Esse meu Deus aí vai ter coleção. Na era André Sanches é assim mesmo. Vamos lá, René Júnior. Difícil, né? Chegou no Corinthians, não jogou tanto tempo, mas quem lembra daquele Paulistão de 2018 sabe que o René Júnior teve a sua importância. Chegou voando, pô. Chegou voando. O clássico contra o Palmeiras do golaço do Rodriguinho, em casa na fase de grupos, joga pra cacete, sofre o pênalti que o Jailson quase quebra a perna dele, faz gol contra o Santos também na fase de grupos, faz um ótimo campeonato paulista. É que depois ele se lesiona, acaba perdendo espaço ali, acaba perdendo a vaga pro Maicon, que assume a titularidade. Ele tem uma lesão muito grave e depois tem muita dificuldade pra voltar, E né? não consegue ter mais sequência. Mas no geral, em relação a desempenho, e até por ser um jogador que já era bastante rodado no futebol brasileiro, tinha ido muito bem no Bahia, a contratação fez sentido. Cara, eu acho que a condição fez sentido, o que eu acho que não fez sentido na época foi o contrato de 3 anos pro René Júnior. Que nem você falou, um cara super rodado, que a última experiência dele não tinha sido tão positiva, ele estava, se não me engano, na Ponte Preta, que tinha acabado de ser rebaixado, inclusive. Eu lembro que ele fez um ano muito bom, acho que em 17 pelo... Isso, foi pelo Bahia, mas ele, enfim, rodou para caramba e acabou se lesionando, depois teve muita dificuldade. Eu não acho que ele é fraco, tá ligado? Tipo, Não. mas também não é que ele é irregular, é que ele não teve tanta oportunidade. É difícil, porque se tivesse uma categoria só René Júnior, eu acho que seria essa. Porque se a gente for avaliar, irregular, mas ok. Não teve período de irregularidade porque ele se machucou muito. Não é fraco, mas ao mesmo tempo também não valeu a pena porque que nem você falou, foi um combo de 3 anos de contrato para um cara que te entregou 3, 4 meses de futebol. Mas entre as opções que a gente tem aí, eu acho que dá para abrir uma exceção ali no irregular, mas ok. Mas é o irregular da questão da passagem, não necessariamente do desempenho dele. Eu vou fechar com você porque é exatamente isso, mano. Ele jogou, tá ligado? E ele jogou até que relativamente bem. O Sheik junto. O Sheik foi junto sem querer, foi mal. Ele jogou relativamente bem aquele Paulista, e um Paulista que foi campeão, querendo ou não, a carinha dele tá lá. Foi campeão brasileiro também, a gente querendo ou não, então... Ah, não foi campeão brasileiro. Caralho, tô falando Ele chega em 18, né? Ele chega em 18, exatamente. Mas, cara, e querendo ou não, assim, você pensa naquele Paulista, da fase de grupos, por exemplo, dos jogos mais marcantes, em 2 ele foi protagonista. Sim. Então, Sheik. segunda passagem do Emerson. Cara, eu tinha atacado ele ali, eu acho que é o lugar justo pra ele. Irregular, mas tipo, ok, o Sheik, ele voltou, ele participou da final do Paulista, que é campeão inclusive, ele faz só 2 gols na volta dele, um contra o Mirassol. Um golaço. Golaço, e o outro na Libertadores, uma vitória por 2-0. E ele dá uma assistência, acho que pro Rodriguinho no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, gol da vitória contra o Fluminense. De resto, a passagem do Sheik é apagada. É apagada. É uma contratação que não fez sentido nenhum, né? Foi pra encerrar a carreira, foi provavelmente por gratidão e também essas amizades que o André tinha com os medalhões daquela época. Todo mundo sabe, né? Isso aí já não é história que a gente precisa ficar revelando aqui, mas que o André Sanches e o Sheik sempre tiveram uma relação muito íntima, né? Sim. De o Andrés ir dormir na casa do Sheik depois de festa e acordar o Sheik para ir treinar e continuar lá. Então já teve muita resenha entre os dois dessa parte um pouco mais íntima. E foi por isso mesmo, cara, porque o Sheik tava na Ponte Preta ali pra encerrar a carreira já tava naquele declínio de, vou pegar um time menor aqui pra... Ele sim foi rebaixado com a Ponte em 17. Pra terminar. E o Corinthians contrata ele de uma forma totalmente inesperada. Tem um ponto que eu acho que dá pra gente avaliar a passagem do Sheik, foi isso que você trouxe, mas a gente tem que destacar uma parada aqui, que isso é muito foda do Emerson, que é o lance dele não se esconder em decisão e ele ser um cara extremamente decisivo e que chama o jogo pra ele, porque a final da Copa do Brasil de 2018 é espetacular o primeiro tempo que ele faz. Ele foi o único só o primeiro que jogou tempo, no né? Ele Corinthians. só joga o primeiro tempo. Mas ele foi o único que jogou no Corinthians naquele jogo, chamou o jogo, botou a bola debaixo do braço e quase resolveu pro Corinthians no primeiro tempo, sozinho, completamente sozinho. Mas de resto, é uma passagem bem irregular e que serviu de fato só pro Sheik se despedir do Corinthians, então eu concordo. Ralf. Eu vou defender o Ralf. Eu não sei se pra nível de top 3, porque, porra, é muita contratação. Mas eu acho que ele pode brigar, mano. Porque o Ralf, ele volta, ele faz um ótimo 2018. Ótimo, como sempre, um monstro. E 2019 do Ralf também é muito bom, mano.
o 2019 do Ralf é bom, mas ele acaba saindo porque o Thiago Nunes chega e não queria jogar com ele. Queria volante que ia jogar com os pés e repatriou o Richard. Então, repatriou o Richard e o Camacho. Também. Cara, eu gosto muito do Ralf, eu gosto da segunda passagem dele, acho que não ficou devendo. Obviamente não era o mesmo Ralf da primeira passagem, mas eu acho que pode brigar ali no top 3 tranquilo. Eu acho que o Ralf pagou muito pato também por um time ruim do Corinthians, né? Depois daquele Paulista de 18 que ele vai muito bem, faz um Paulistão impecável. Mas você acha que ele pagou pato? Porque eu não acho que ele saiu com uma impressão ruim da torcida do Corinthians. Tipo, ninguém ficou com uma impressão de que, o Ralf tá saindo porque não tá jogando nada. Não, mas eu não acho que ele pagou pato de jogarem a culpa no Ralf. Mas eu acho que ele acabou caindo de rendimento porque o time era uma merda. O time era ruim, a metade depois... tanto que o Corinthians joga a final da Copa do Brasil de 18 com Ralf e Gabriel de titulares. Isso não existe. Com o Ralf sofrendo pênalti. Pênalti meio mequetrefe, né? Daquele jeito, mas foi pênalti. 2 primeiros volantes de titular. Então o Ralf acabou caindo no rendimento, eu acho muito por conta disso. Mas concordo com o que você falou. Foi um Ralf até um pouco mais artilheiro do que a gente costumava ver. Sempre compromissado, sempre bem, sempre se doando pelo Corinthians. O top 3 eu ainda acho complicado falar porque tem muito nome, mas eu fecharia num jogou bem. Vamos deixar ele no jogou bem ali. Então, mas eu falei o top 3 realmente realmente porque eu acho que vai ter poucas contratações boas aqui. Poucas, bem poucas mesmo. O André Sanches era assim mesmo. Vale lembrar que esse mandato do Andrés aí, pra muita gente, inclusive pra nós, é o pior mandato de um presidente na história do Corinthians. Disparado. Então, Disparado. Vocês vão ter a noção só pelo nível das contratações. É onde começou a dar tudo errado. Marlon. Cara, ou é meu Deus ou é fraco. Porque não é nem que nem jogou. Acho que seja ele jogou, Deus. mano. Nossa, eu acho o Marlon horroroso da bola. Eu acho ruim. Então é fraco. Então é fraco. Uma contratação que faria sentido se ela fosse feita 1 ano antes. Demorou 1 ano pra fazer e não fazia mais sentido. 2 anos até o Corinthians tava desse namoro aí com o Marlon há bastante tempo. E, cara, não fez sentido. Pouco jogou, quando jogou foi mal. Não entregou. Matheus Batias nem jogou, né? Nem jogou. Só tem aquele gol em amistoso. E de resto, mano, o jogo valendo mesmo, acho que deve ter entrado em 1 ou 2 no máximo. E é uma contratação totalmente esquisita. Quando você contratar que na esse época cara... valia a pena, só que não fez sentido você contratar pra não colocar o cara pra jogar. O artilheiro quem não lembra, era artilheiro do ABC lá no Campeonato Estadual. Ele, o Fecim... Era artilheiro do Brasil no ano. Artilheiro do Brasil, exatamente. Ele, o Fecim, era o arco e a flecha que eles chamavam lá. O Fecim veio pra base, ele veio pro profissional, nenhum dos dois jogou pelo Corinthians. E depois ele até desce. Ele vai jogar sub-20, depois joga sub-23 pelo Corinthians também, é emprestado, enfim. Esquisitíssimo. Sid Clay jogou bem. Primeira passagem, Exato. Rapaziada, a gente até fez isso daqui, pra vocês entenderem, a gente colocou o Sid Clay da primeira e da segunda passagem pra gente ser justo com as duas. E até porque os dois pra foram não cometer contratados nenhum pelo crime. Andrés. O Sid Clay da primeira passagem foi muito bem. Merece estar lá em cima, principalmente, ele ficou muito pouco tempo, ficou acho que 5 meses. Mas o Paulista do Sid Clay e a final do Campeonato Paulista do Sid Clay também são excelentes. Ele quase resolve o jogo nos acréscimos. Quem lembra daquele lance? Ave Maria. Mano, meu coração parou ali, velho. E fora que, assim, gol nas quartas, super importante no começo do Brasileirão ali. Roger. Fraco. Daria no meu Deus, mas eu acho que tem pior, então fraco. Sim. Ainda era caneludo, mas ainda conseguiu fazer alguns golzinhos. Fez gol em Clássico, fez gol em Libertadores, então... É ruim, mas não tá... Mas não é tão horroroso. Tá nos piores, né? Ainda assim, querendo ou não, você vai olhar os gols do Roger, os gols que ele fez pro Corinthians, é gol de centroavante. É um gol oportunismo lá total. Gol lá de escanteio em oitavas de Libertadores, gol de cabeça contra o Sport, gol em clássico contra o Santos. Que é um gol horrível, aliás. Gol numa virada lá contra o Vitória. Então você consegue pelo menos tirar algumas coisinhas ali positivas, tipo gol de centroavante mesmo. Tem outros que nem isso a gente conseguiu ver. Mas é tenebroso. Sim. Como? Thiaguinho. Cara, nem jogou, mas é uma pena. Ele realmente joga bem mais do que o Matheus Matias. Mas eu acho um recorte curto pra avaliar, mas é uma pena porque o Thiaguinho... A gente gostava dele, né, mano? Ele faz uma metade de 2018, o segundo semestre, boa. Ele entra bem no time do Corinthians, ele participa muito bem daquele jogo contra o São Paulo, no Brasileirão, que o Corinthians fica pertíssimo de perder o tabu, que foi roubado demais aquele jogo. Ele joga muito bem o jogo fora de casa contra o Cruzeiro, que ele mete uma bola na trave. Ele teve bons jogos na reta final de 18, mas depois foi escanteado e nunca mais jogou. Ele tem uma boa reta final ali em 18. De 18 para 19, ele era da camisa 20 do Danilo e ele não é mais utilizado. Ele sai emprestado. Se eu não me engano, ele vai emprestado para onde? É pro Botafogo?
Ele chega aí pro Botafogo. Aí ele nem joga direito, ele volta, ele vai pro Oeste, aí depois ele vai pra Ituano, Botafogo de São Paulo, Joga ele no Água roda um monte Santa. de lugar e acaba não dando certo mais em lugar nenhum. E, inclusive, o Thiaguinho, pra quem não lembra, ele tava presente no elenco do Água Santa finalista, né? Contra o Palmeiras, do Paulistão. Acho que ele tá no Água Santa agora ainda, não tá? Ele tá jogando O Paulista. Thiaguinho, ele foi pro Vitória, mano. Porque é o que a gente vai falar depois do Bruno Xavier. Ele tá lá que eles também. os dois vão pra todos os lugares juntos. Foi ele e o Bruno Xavier agora pro Vitória. Já pode jogar ele junto aqui no jogou. O Bruno Xavier ele teve problema extra-campo, e aí ele foi caso de indisciplina, por isso que ele acabou afastado e acabou nem jogando, foi emprestado e, que nem você vai falar, escanteado antes até do Thiaguinho. Mas o Thiaguinho pelo menos teve algumas amostras positivas, a gente fica com dó de colocar ele aqui, mas não dá pra colocar em nenhuma outra categoria. O Bruno Xavier realmente não jogou, não tem um jogo com a camisa do Corinthians. Danilo Avelar, pode começar. Aí a gente vai discordar pela primeira vez aqui. Cara, você vai falar? Ó, vamos lá. Eu já falei uma coisa muito... importante antes. Ele foi contratado em 2018. A gente vai avaliar a passagem inteira dele, não só o período com o André Sanches. Sim. É a passagem inteira a partir da contratação. Sim, Pode vamos ir. lá. Danilo Avelar, tecnicamente é muito bom? Claro que não. Todo mundo sabe que o Avelar é um jogador limitado, todo mundo sabe que o Avelar tinha muita dificuldade de chegar à linha de fundo, que tinha uns probleminhas defensivos. Mas, cara, a gente tá falando de um jogador que, apesar de ser muito limitado, tirando aquele episódio de extracampo dele, com a camisa do Corinthians em campo, ele sempre foi um jogador comprometido, sempre foi um jogador que se doou pelo Corinthians, e ele teve um momento de importância. Você pega no Paulista de 2019, ele é super importante, mano. Ele faz gol na final, ele faz gol em 3 jogos seguidos, se eu não me engano, na fase de grupos. Ele tem um bom desempenho até. Na Copa do Brasil de 18 faz gol na semifinal contra o Flamengo e faz um jogo bom aquele dia contra o Flamengo também. Quando que ele vai pra zaga, não é aquela coisa, mas ele ainda assim tinha um papelzinho, fez alguns gols, chegou o momento... O Corinthians que chega na final do Paulista de 20, a final do Paulista de 20 do Avelar foi ruim, mas até ali ele tava indo bem, achou uma solução na zaga. Então, cara, a contratação do Danilo Avelar, pra mim, apesar dele ser um jogador limitado, pra mim valeu a pena. Ele teve lance de regularidade, mas ele teve uma importância pra título, ele teve uma importância em vários jogos, cara. Ele era um jogador... pelo menos nota 6. Eu acho ele irregular, mas ok. Justamente por isso, porque ele era um cara que defensivamente era muito inseguro, extremamente inseguro, não à toa essa insegurança dele de não conseguir marcar a lateral do campo, de não conseguir realmente parar pontas que iam pra cima dele. O Danilo Avelar tomou vários bailes aí com a camisa do Corinthians jogando de lateral. Depois ele é recuado pra zaga, que é muito pela estatura, porque realmente qualidade mesmo pra Avelar jogar na zaga não tinha tanto. Ele era um cara que tinha uma impulsão excelente para subir muito pelo alto e era um cara alto. É isso que o Avelar tinha de característica positiva. Com a bola no pé ficava devendo demais, isso que você falou é verdade, não chegava na linha de fundo. Pode olhar aí, ele tem muito mais gol do que assistência com a camisa do Corinthians, por característica, por ser um cara que não consegue fazer isso. Mano, ele me lembra muito o Hugo, velho. Só que o Avelar é o Hugo que faz gol, pô. É um pouco melhor que o Hugo e é o Hugo que faz gol. Por isso que eu acho um cara extremamente irregular, mas ok. E você de fato falou, excelente Paulista 19, mas por conta dos gols que ele fez que foram importantes. Cara, mas assim, se a gente for pegar um parâmetro, eu entendo o seu ponto, porque ele de fato foi muito irregular. Mas pelo nível da lista, eu não sei se seria justo colocar ali, sei lá, o René Júnior jogou 3 meses, o Sheik na segunda passagem não foi tão legal, pô, o Avelar, querendo ou não foi tão legal. Ah, mano, mas ele foi muito importante no título de Paulista, ele foi titular por muito tempo, fez gols importantes. Mas ele também foi titular porque, porra, quem que era a sombra dele? Não, era não o Carlos tinha. Augusto, que era moleque, e depois que o Carlos Augusto ficou pronto pra jogar, tiveram que tacar ele pra zaga. Porque na lateral esquerda ele não ia jogar nunca mais. Sim, mas, pô, ele teve bons momentos. Ele teve muitos melhores momentos no Corinthians do que o René Júnior, por exemplo. Eu não consigo olhar pro Avelar e falar, pô, valeu a pena. Valeu a pena trazer esse cara. Ah, valeu, mano. Um jogador que fez gol em final de campeonato, fez gol em clássicos, teve boas partidas, gol em semifinal de Copa do Brasil. Pode ser limitado? É muito limitado. Mas querendo ou não, se o Corinthians não tivesse contratado o Avelar ali, tivesse contratado qualquer outro lateral, o cara, não tô falando que ia ser pior do que o Avelar, mas a gente talvez não teria o Paulista de 19, por exemplo. Foi o nosso último título. Porque o cara, pô, fez gol pra cacete, mano. Ele fez uns 4 gols na campanha. 4, 5 gols. Senhora, eu vou te ceder, mas em algum Cede momento essa dessa aí, lista pô. eu vou te cobrar, velho. O Avelar teve, pelo nível da lista, se a lista fosse um nível melhor, eu aceitaria colocar pra baixo. Tá, vamos se adiantar. Ok.
Não precisa comentar mais. A gente já falou várias vezes. O pior jogador que você viu, camisa do Corinthians, um dos piores que eu vi também. Tá justíssimo ali, meu Deus do céu, que jogador é esse? Só pra quem não lembra, né? Não sei se todo mundo é obrigado a lembrar desse bagre, é o atacante Jonatas. Que tem um gol pelo Corinthians, um clássico contra o São Paulo que tava 3x0, ele faz o 3x1 nos acréscimos, num gol que ele domina com a mão. Com a mão. Então, inacreditável esse jogador, que foi titular na Copa do Brasil de 2018. E teve um dos desempenhos mais esdrúxulos que eu já vi de qualquer ser humano em qualquer coisa, não é nem no futebol. Vamos lá, Douglas Augusto, Douglas Jordan. Pra mim já é meu Deus também. Eu achava horrível. Fraco. Eu acho fraco. Não é nível do Jonatas de sangrar os olhos, mas um jogador Eu muito achava, fraco. eu achava né? muito ruim, mano. A gente tá no mesmo barco, porque a gente detesta o cara. Pô, não gosto do Douglas, mas Eu não achava gosto muito do ruim, Douglas. muito ruim. Acho ruim, mas não acho ele tão ruim quanto o Jonatas. E, pô, na moral, ali parecido com o Roger. Tipo, teve um jogo ou outro lá que jogou bem e de resto assustador. Se me cedeu no Avelar, eu vou ceder pra você. Mas eu acho meu Deus, eu acho um dos piores. Arauz. Mano, se for em questão de desempenho, fraco. É fraco. Se for em questão da contratação dele em si, é meu Deus. É, meu Deus, sim. Que você pagar uma bolada no cara pra ele ser o substituto do Rodriguinho, o Corinthians liberou o Rodriguinho pro Pirâmides do Egito e trouxe o Arauz pra ser o substituto. Pra ser o cara pra vestir a camisa e falar assim, pô, vocês não vão sentir falta do Rodriguinho. E a gente ainda vai revender esse moleque por mais. E o Arauz, de fato, tinha se destacado bastante na Universidade do Chile, tinha feito gol no Vasco na Libertadores, mas no Corinthians foi Você lembra disso, do Vidal dando boa sorte pra ele quando ele foi contratado pelo Corinthians? Lembro. O Arturo Vidal no Twitter. Lembro. Ele era uma promessa chilena mesmo. E no Corinthians ele foi expulso em clássico e ele teve aquele comecinho de Brasileirão de 2020 com o Thiago Nunes que ele jogou umas 3, 4 partidas boas. Do resto, mais nada. Eu acho fraco. Eu não acho meu Deus também, porque ele não teve tanta oportunidade. O Jonatas teve muito mais do que era pra ter. Se o Arauz, por exemplo, tivesse... Arauz, vai lá, ó. Paulista 2020, você vai jogar final. Garante lá pra nós. Ele tem uma participação nojenta, aí eu acho que eu taco no meu Deus. Como, mano, as oportunidades que o Arauz teve... Foi todos uns jogos meio nada a ver. Ele jogou num jogo contra o Novo Horizontino, acho que em 2020 o Corinthians vai com o time inteiro reserva. Ele joga aquele começo de brasileiro que ele de fato faz bem, joga bem contra o Curitiba, joga bem contra o Atlético Mineiro. Sim. Eu acho que taca ali no fraco. Não, sim, de desempenho é fraco mesmo. Sérgio Dias. Meu Deus. É que também nem jogou, né? O pouco que jogou, meu Deus, não fez uma porra. Não driblou um cara, não deu uma finalização no gol, não fez nada, Cara, pô. esse maluco... Nossa, eu nunca vou me esquecer disso. O tanto que eu pedi a contratação desse cara pro Corinthians. Não, a gente tava 2 anos só por pedindo. aquele desempenho dele na Libertadores 2016 contra a gente. Pelo Cerro Porteño. Pra quem não lembra, esse cara acabou com a vida do Corinthians. Fase de grupos 3x2 pro Cerro Porteño fora de casa. O jogo que o Corinthians esse cara teve 2 destruiu o Corinthians, mano. Destruiu. E a gente pedindo a contratação dele há muito tempo. Aí ele vai pro Real Madrid, que obviamente venceu a concorrência do Corinthians. Ele vem emprestado e não joga bosta nenhuma. Inclusive, quem quiser, né? Que eu tenho essa curiosidade, mas não vamos fazer isso agora. Coloque aí nos comentários onde que está Sérgio Dias. Né? Eu não faço Não ideia faço a também. menor ideia. Deve estar sumido por aí. Pra mim é meu Deus. Pode ser também. Não vou ficar comprando briga por esse cara. Michel Macedo. Ave Maria. Meu Deus. Né? Meu Deus, mano. Muito ruim. Muito ruim. Parabéns pelo golaço que você fez contra o Palmeiras. Muito Mas foda. Mas você é horroroso da bola. E o que você jogou, mano, na final do Paulista de 20, quando você entra no lugar do Fagner, que você tenta ser herói, você dá 2 finalizações quando você podia ter cruzado, feito uma jogada e ainda perde o pênalti, querendo bater o primeiro. Você bateu o primeiro pênalti, mano. Jogador horroroso, meu Deus do céu. Cara, é só o Corinthians mesmo pra ter a possibilidade de ganhar um Paulistão em que ele quase foi rebaixado, classificou na Bacia das Almas, com o Thiago Nunes de técnico. Levou pros pênaltis, ninguém sabe como. Levou pros pênaltis, ninguém sabe como, no último lance, e com os seguintes batedores. Michel Macedo, Danilo Avelar, Sid Clay, Cantígio e Jô. E o Cássio ainda pegou um pênalti. Você tira o Jô dessa lista, porra, irmão, nem o time de Várzea escalaria isso aqui pra bater pênalti, velho. É inadmissível, mano. E dito isso, é importante lembrar disso aí, que a gente vai avaliar ali na lista também. O Luan tava em campo e pipocou. Não quis bater pênalti. Pipocou.
O Michel Macedo tem aquele gol contra o Palmeiras e só, né? Acho que de resto só atuações horrorosas. Dá pra, assim, se alguém for tiver uma memória muito boa e for muito criterioso, você vai achar umas 2, 3 partidas até que boas dele. Do resto, você não acha mais nada. Gustavo Silva, famoso mosquito. Cara, assim, Valeu a pena. o final da passagem não vale, né, pelo que ele fez com o Corinthians de colocar na justiça, mas vamos ser justos ao que foi o desempenho dele no Corinthians e por boa parte do tempo, eu acho que ou valeu a pena ou jogou bem, tá? Porque ele realmente teve momentos muito bons do Corinthians, de protagonismo, e é uma contratação completamente... aquela contratação que você olha e fala assim, pô, isso aqui é scout, que tá na moda falar. Sim. Porque o Gustavo Mosquito era um jogador que estava na base do Coritiba, briga judicial e veio pro Corinthians ali. Foi uma contratação que foi um achado. Quem diria, hein? E Gustavo ele rendeu. Silva tem 2 transferências em definitivo na carreira, as 2 brigando na justiça. Quem é o empresário desse maluco, mano? Essa é a índole desse cara. Então, mas vamos recapitular. Ele chega em 19, ele faz parte do elenco campeão paulista, mas ele não joga. Ele praticamente nem entra em campo. E dá assistência pro Gustavo, né? Contra a Ponte Preta. Não, foi o... Foi o Fagner, né? Foi o Fagner e no é amistoso lá foi contra o Santos, foi o... É verdade, ele não joga mesmo. Mas o Mosquito, ele aí sai emprestado, ele volta em 20 e volta muito bem, toma vaga no time, participa, tem bons jogos. 21, a mesma coisa, mantém o nível até um pouco melhor do que 20. 22, boa opção, revezando sempre ali pela direita com o Watson. 23, no final de 22 e começo de 23, machucado, volta no final de 23, joga pouco. 24, joga pouco, briga e vai embora. Cara, ou valeu a pena ou jogou bem, beleza, eu concordo com você. Aí é só ver o quão criterioso a gente vai ser na parada. Eu acho que, assim, não cabe na mesma frase ele e o Danilo Avelar. Pra mim, o Mosquito jogou muito mais. Pra mim jogou mais também. Eu colocaria no jogo bem, porque pelo nível da lista que a gente tá vendo, a gente vai ter que acabar subindo pelo menos o Ralf ali pro top 3, tá ligado? Então, pensa que se a lista acabasse agora, o Mosquito tá no top 3. Não vai ficar, mas eu acho que ele vai ficar no jogo bem. Eu também acho. Então, é isso. André Luiz. Não jogou. Nem jogou. Tem 5 jogos com a camisa do Corinthians e uma assistência. Encantou naquele amistoso contra o Santos, rapidinho pela direita, driblando, assistência pro Gustavo. Mas depois disso também não rendeu. Uma contratação esquisita do Corinthians, né? Deveria ter feito. Richard, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Horrível. Meu Deus do céu. Horrível. É o famoso volante que não marca, não ataca, não desarma, não passa, não chuta, não faz nada. Ele tá ali. Ele só tá ali, mas não faz nada. E assim, o Richard não vai ver esse vídeo, né? Acho que não. E é burro. E o pior de tudo é que ele é burro. Então, meu Deus, não tem como esse cara. Ramiro. Se tivesse categoria de decepção, se enquadraria muito bem. Sim. Eu acho que, de nível, o Ramiro ele teve momentos horríveis com a camisa do Corinthians, mas ele teve momentos que, pelo menos, ele era aquele jogador que a gente olhava e falava, pô, o Ramiro, pelo menos, é um cara que corre. Ele é um cara que se mata, que tem sangue, que ajuda na marcação, que fecha o lado direito. Por isso, eu acho que irregular, mas ok. Porque apesar da grande decepção, é inegável que o Ramiro foi uma puta decepção no Corinthians, porque ele vem campeão de Libertadores, jogando bem pelo Grêmio. A gente esperava uma parada e veio outra. Mas o Ramiro, em entrega, em correria, pelo menos conseguiu entregar um pouco pro Corinthians. Eu lembro do clássico contra o Palmeiras, que o Danilo Avelar faz gol, inclusive, em 19. O Ramiro joga bem aquele jogo só com correria. No final da passagem dele, quando ele volta em 22 do empréstimo, ele é um cara importante pro Vitor Pereira, que sempre entrava em segundo tempo pra fechar, pra correr, pra ser um bom reserva, um reserva útil até. Então, cara, eu defendo ali um irregular só pela entrega que ele sempre teve dentro de campo. Eu acho que beira o irregular o fraco, mas ele ainda acaba sendo um pouco superior a quem tá no fraco ali, então Sim. Vai no irregular, mas ok. Apesar que foi muito mal no Corinthians, hein, Ramiro? Bocelli. Isso é difícil. É uma contratação que decepcionou, porque o Corinthians contrata um cara, pra quem não lembra, o Corinthians precisava de um centroavante, tinha o Gustavo que tava fazendo muito gol, mas não era o nome que a torcida sonhava. Tava fazendo muito gol na Série B pelo Fortaleza, a gente não sabia se ia render. É que aquele começo de 19, que o Bozelli não tinha chegado, o Gustavo tava sendo o tapa-buraco que tava indo muito bem. E o Bozelli, ele chega com as credenciais de ser um jogador que ninguém conhecia muito, mas que era campeão de Libertadores, sendo artilheiro, marcando gol em final, e tinha uma porrada de gol pelo México. Sim, uma centena Ele tinha média de 1 gol a cada 2 jogos, pô. Era muita coisa, muita coisa. E no Corinthians, eu não consigo virar e falar que o Bozelli foi mal. Ele não foi mal, mas pô, ele não foi o goleador que se esperava. É que, mano, o Bocelli ele sempre foi preterido.
tá ligado? Porque além de chegar ele, porque assim, o Corinthians tinha o Gustavo só no elenco, com opção pra centroavante, e aí fala, pô, vamos trazer o Bocelli que vai ser o pica. Só que aí o Gustavo ele começa a fazer muito gol e ele assume a titularidade. Aí ele se machuca e o Corinthians tem a oportunidade de mercado de trazer o Love de volta. Porque o Love ele rescinde, fica livre no mercado e o Corinthians traz. Então aí o Corinthians, que não tinha nenhum centroavante bom no elenco, do nada tem 3. E tem que ficar fazendo esse jogo de ficar trocando ali quem que vai ser o titular. E o Bocelli, quando foi titular, nem foi mal, mano. O Bocelli tem ótimas atuações pelo Corinthians. Jogo contra o Fortaleza, os 2 jogos contra o Fortaleza, inclusive, em 2019. O Paulista, que ele já faz hat-trick logo de cara lá contra o Botafogo de São Paulo. Então, Tem cara, a própria Libertadores contra o Guarani, que ele também faz gol e dá assistência. É, verdade. Então, mano, caralho, Ele poderia ter sido melhor, mas... É que assim, eu acho que pelo nível da lista, eu acho que até caberia um valeu a pena, sabia? Eu não acho que valeu a pena de fato. Mas, pô, mano, pelo menos fez um golzinho. Aquele cara que, pô, ninguém odeia o Bozelli. Fica muito aquele sentimento de cara certo na hora errada. Que se ele tivesse no Corinthians em 2016 ou 2018, quando não tinha centroavante, ele ia fazer muito gol. Ele ia fazer muito gol, o time ia jogar em função dele, tá ligado? Só que era o cara certo na hora errada. E querendo ou não, o Bozelli, apesar de ter decepcionado um pouco, a passagem dele foi melhor do que a do René Júnior, que jogou pouco, essa última do Emerson e melhor que a do Ramiro também, né? Então vamos aí, valeu a pena até. Sornosa. É que eu tô pensando aqui, mas o Sornosa é complicado, por quê? Se você for pegar os números do Sornosa pelo Corinthians, principalmente em 2019, você vai ficar assustado como que esse cara não acabou com o ano, que ele tem 500 assistências, mas ele literalmente batia escanteio, mano. Posso dar os números? São 11 assistências e 1 gol. É muita assistência numa temporada só, mas o que ele fazia? Ele batia escanteio e cobrava a falta. A única assistência que eu tiro o chapéu pra ele é a do gol do Love na final do Paulista. Mas posso falar, ele batia a falta, só mano. Por isso valeu a pena. Só por isso. Porque ele foi o líder de assistências do time no ano. Tudo bem, foi tudo batendo falta, eu concordo com você. É muito pouco, mano. Eu achava que ele ia chegar e jogar muito. Ele era muito bom no Fluminense. Ele era muito bom. Só que ele deu uma assistência magistral para uma final de Campeonato Paulista. Durante o próprio Campeonato Paulista, ele foi importante porque ele cruzou muita bola pro Gustavo fazer gol contra o Guarani. No jogo que a gente ganha de novo do Palmeiras, o gol do Daniel Avelar, ele cruza de novo a falta na cabeça do Gustavo e no rebote quem faz o gol é o Avelar. Ele cobra o escanteio da final também, o primeiro que vai na cabeça do Ralf e depois no Avelar. Aí o resto do ano ele cruza todas as bolas pro Manuel, pros 3 gols que ele fez e todos em clássico. Tá ligado? Ele cruzava, mano. Ele cruzava bem. O cara é um cachorro, tá ligado? O cara cruza. Pô, mas ele cruzava bem, fazer o quê? E ele foi decisivo pra gente ser campeão, mano. Assim, eu não gostava do futebol Decepção. Mas ele jogou só 1 ano, foi líder de assistência e foi importante, querendo ou não, pra gente ser campeão. Achava um dos jogadores menos criativos que eu já vi como meia do Corinthians. Mas faz sentido. Ele zero criativo, era o homem da bola parada. Ele batia na bola bem e é isso, né? Vamos lá, Manuel. Eu acho que, no contexto geral, é irregular, mas ok. Porque ele era ruim, mas ele era o God of Clássicos, né? Era o God of Clássicos também. E ele começou o ano muito mal e ele foi crescendo. Ele terminou o ano melhor que o Henrique, que era a dupla de zaga dele. Eu não achava ele horrível não, mano. Ele era ruim. Eu achava ele ruim. Não é horrível, é ruim. Ele começou horrível. Os primeiros jogos do Manuel pelo Corinthians são tenebrosos. E teve jogos bons do Manuel. Teve jogos bons. Teve a semifinal contra o Santos, em Itaquera, que ele faz o gol, inclusive. O resto do jogo do Manuel é absurdo. Inclusive, acho que é o jogo que ele desloca o ombro e continua em campo. Não é o mesmo jogo que ele quer jogar bola no juiz? Eu não lembro. Pode ser, mas acho que é. Essa imagem é pica também. Wagner Love, só segunda passagem. Só segunda passagem? Nem tantos gols, mas alguns. Muitas vezes jogando pelo lado do campo de forma errônea pelo Fábio Carilli, que não fazia sentido Quebrando nenhum. o galho, né? Mas a gente tem que seguir o mesmo critério. Pelo gol na final do Paulista, valeu a pena. Valeu a pena, e eu digo que não é nem só por isso. O Love, querendo ou não, acabou fazendo outros gols importantes ao longo do ano de 19 e foi o cara do Corinthians na Sul-Americana até a semifinal. Foi. Fazendo muito gol, mano. Será que não cabe jogou bem? Mano, eu acho que não, porque principalmente pela reta final ali naquele Paulista de 20 antes dele ir embora, não tava jogando porra nenhuma. Não tava jogando nada. E
Também Mas porque ele vai muito bem na Sul-Americana, eu acho que de fato. Eu acho que ele foi muito mal escalado também, que nem você falou. Tipo, ele foi utilizado de forma errada, mano. Por que você tá com o Love pra jogar de ponta? O Carille adorava fazer isso. Wagner Love aos 30 e todos os anos, nunca foi ponta na vida, mas ó, Corre hoje aí, tu é amigão. ponta, cara. Não, e o Love nem era um jogador habilidoso, mano. Ele é rápido. Era rápido, finalizava bem até. Habilidoso pra jogar na ponta, sacanagem. Júnior Urso. Começou voando, Começou voando. começou fazendo muito gol, começou decidindo um jogo contra o Avenida que, porra, ficou histórico. Foi muito bem no Campeonato Paulista e até ali o meio do primeiro turno no dia 19 estava muito bem. Depois, o segundo turno, desaprendeu a jogar. Assim, eu vou propor uma mudança aqui. Sei que a gente acabou de debater isso. Mas será que não vale subir alguém do Valeu a Pena, tipo o Love, pro jogou bem e colocar o Júnior Urso no Valeu a Pena? Cara, não sei. Porque eu acho que o Love Júnior Urso fez um paulistão. importante. O Júnior Urso fez um paulistãozaço em 2019, né? Sim. Foi muito bem, muito bem. Pena que ele se lesiona no primeiro jogo da final contra o São Paulo. Aí por isso que o Ramiro joga. Então, volta. vale lembrar, ele jogou só esse ano e aí ele foi negociado com, acho que o Orlando City, Orlando né? City. Por 4 milhões de reais. Foi um nada, né? Foi um nada. Mas ele teve muitos bons 6 meses e depois sumiu um pouquinho. E ainda nesse sumiu um pouquinho, ele fez um golzinho ou outro, fez gol contra o Avaí. Mas pra mim valeu a pena, mano. Ele foi bem até. Eu também acho. Onde valeu a pena? Quem que é esse? Ah, o Matheus Alexandre. Pô, Nem jogou. Nem jogou. Não, é a definição de nem jogou porque não fez nenhum jogo. com a de camisa fato, do nem Corinthians. jogou. Inclusive, parabéns, André Santos. Você contratou o cara da Ponte Preta, ele veio pro Corinthians, treinou 2 semanas e você emprestou pra Ponte Preta. Olha, Tu é genial. E ele Genial. nunca chegou a vestir a camisa do Corinthians. Parabéns. Janderson, que é da base, mas tá aqui porque em 2019 ele foi contratado do Joinville, acho que 700 mil reais. E aí? Meu Deus. Eu tenho dó de falar do Janderson porque o Janderson me iludiu muito no começo. Iludiu. Na base o Janderson era dribladorzaço. Não fazia nenhum gol, mas ele era Mas rabisqueiro. construía muita jogada. A copinha de 19 do Janderson é muito boa. Mas no profissional, o Janderson é bem ruim, mano. Ruim. Meu Deus, eu acho. Meu Deus. Ele é bem ruim. Bem ruim. O Janderson até tem alguns gols pelo Corinthians. Ele deve ter uns 4, 5 gols. Ele fez gol contra o Atlético Mineiro, fez gol em clássico contra o Santos, fez gol contra Goiás. Acho que são só esses, pá. Não lembro de outro. Então os pacos são esses. Esses três. Mas ele é muito ruim, mano. Ele era muito ruim, então não tem o que fazer. Bruno Mendes. Chegou em 19, não jogou praticamente não teve oportunidade, quanto teve foi de lateral direito. 2020 joga pouco, 21 joga pouco, sai emprestado, volta jogando muito bem em 2023. Mas a reta final de 23 Aliás, dele é horrível. É em 22, né, que ele 22. volta. Em 22 ele volta jogando muito bem, e aí em 23 a reta final dele é realmente muito ruim. No geral, eu acho que o Bruno Mendes até teve bons momentos com a camisa do Corinthians. Ficou bastante tempo, jogou bem um período, mas eu acho que pelas oscilações eu iria de regular, mas ok. Eu concordo. Porque foi um cara que fez um investimento muito pesado em tirar ele do Montevideo Wanderers, do Uruguai. É um jogador que tinha já muita passagem pela seleção, tanto que ele chega no Corinthians... Era capitão da seleção de base. E ele chega no Corinthians depois de marcar o Neymar no amistoso. Sim. Que ele vai bem, que é Brasil e Uruguai. Mas ele no Corinthians ele não conseguiu passar de ser um jogador útil. Então é isso, né? Regis. Nem Fraco, jogou. pô. Fraco. Mas também jogou pouquíssimo. Não, mas as poucas oportunidades que ele teve pra jogar, ele não fez nada. Absolutamente nada. A gente viu ele ser o deus dos amistosos em 2019. Foi muito bem nos amistosos. E depois, quando ele entrou em campo, não fez absolutamente nada, mano. Eu não vou discutir por isso não, então vamos de fraco, porque era fraco mesmo. Matheus Jesus, que mais um inacreditável, Meu Deus. mano. Olha só, o Matheus Jesus, ele chega no Corinthians, no começo, jogando nada. Aí na reta final ali da Sul-Americana, reta final de Campeonato Brasileiro, ele engata uma sequência de 5, 6, 7 jogos, jogando muito bem. E aí o que o Corinthians faz? Aliás, o Corinthians não, desculpa. O que o André Sanches faz? Contrata esse cara, 13 milhões de reais. E empresta ele, mano. Empresta ele pro Bragantino, pô. E ele simplesmente nunca mais joga pelo Corinthians. Faz um contrato de 5 anos pra emprestar ele pro Bragantino, depois ele vai, acho que pra Juventude, ele vai jogar em Portugal também, Oeste, e nunca mais joga pelo Corinthians, mano. E acho que ele foi emprestado 5 vezes, em uns 4 ele foi devolvido antes da hora. E só um adendo,
Ele realmente teve alguns jogos bons pelo Corinthians. Ele tá demonstrando ser um jogador de boa chegada na área, de ter boa qualidade. Eu criei uma esperança que ele poderia se tornar um jogador importante, mas a semifinal dele da Sul-Americana em casa nojento, contra o Independente Del Valle é algo de sangrar os olhos. Pra mim meu Deus, pelo combo da negociação que é ridículo, por ser um jogador indisciplinado e por ter ido mal boa parte do tempo dele no Corinthians. Eu tô fechado. E por todos esses motivos aí que você falou. Apesar de que teve uma sequencinha ali que enganou. E naquele momento até merecia ser comprado se fosse o fato, se fosse continuar com aquela sequência. Só que não pra você pegar o cara e emprestar, porra. Não faz sentido. Próximo, Everaldo. Meu Deus. Meu Deus, que jogador. Eu sou eternamente grato a você por gol contra o Atlético Paranaense, Everaldo. Muito Nossa, obrigado. papo reto. E contra o Vasco também. E contra o que Vasco. também foi contra, mas esse do Atlético Paranaense. Mas dito isso, ele era horrível, irmão. Ele era muito ruim. Muito ruim. E não é nem o corre, pedala e nada, porque só corria. Não sabia nem Só pedalar, corria. mano. Só corria. Gil. Aí eu acho que é top 3. Apesar das oscilações tem que ser, né? Sim, porque também recapitular, o 2019 do Gil é excelente. Quando ele volta um monstro, jogando muito. O 2020 do Gil, o começo é muito bom, depois ele dá umas osciladas. Aí 21 é aquele que, mano, você meio que sabe, ele melhora, mas não é aquele Gil. 22 ele retoma uma boa fase ali. Aí Ele faz uma excelente final de Copa do Brasil. Também. É que o Gil ele foi um cara irregular. Só que ele sendo irregular, ele passou 5 anos, se não me engano, aí sendo titular do Corinthians, mano. Tendo 70 jogos no ano, porra. Apesar de que a gente pegou muita raiva do Gil em alguns momentos, tem que estar aqui. E principalmente também por um motivo que a gente falou aqui também com alguns outros jogadores. Um cara muito decisivo. Fez muito gol. Muito gol. Fez gol em clássico. É um jogador que, você gostando ou não, é um cara que sempre entregou muita coisa pro Corinthians, que teve momentos ruins, mas teve momentos maravilhosos. É o que você falou, mano. Se a gente for pegar dessa lista, talvez o jogador que mais jogou, que mais conseguiu apresentar. Pô, foram 5 anos aí do cara jogando e fazendo gol e tendo ótimas partidas também, assim como oscilando. Mano, a gente sem E a pensar... repatriação de um ídolo, né? Então... Sim, e a gente sem pensar muito, a gente consegue lembrar de jogos que o Gil foi importante e decisivo fazendo gol, porra. Que é importante pra caralho. Contra o Palmeiras em 20, contra o Botafogo em 23 em casa. No jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, a virada quem começa é o Gil. Tá ligado? Porra, Gil Goiaba, bomboneira. Pô, pelo amor de Deus. O 22 dele O 19 dele é muito bom. O 22 dele é de algumas oscilações, mas no geral é muito bom também. O 20 dele, ele tem momentos ruins, mas a reta final dele é muito boa. Eu gosto do 21 dele, é que ficou apagado o 21 porque é seguro também, né? Porque o João Vitor jogou bem mais que ele. Mas ele é seguro. O Gil também é bem seguro. E também, vale lembrar, mano, olha a régua aqui das contratações, tá ligado? A gente não tem tanta opção assim pra colocar um top 3. Eu acho que o Gil, por isso, acaba sendo unanimidade ali. Luan, meu Deus. Uma das piores contratações da história do Corinthians por tudo que envolveu, né? Fora as polêmicas extra-campo que envolveram até a saída dele. Cantijo. Fraco, mano. Será, mano? Sabe por quê? Ele teve bons momentos. É que são 4 anos de Corinthians. 6 meses mágicos. Os primeiros 6 meses, pelo amor de Deus, parecia o Tony Kroos. E depois já dá uma sumida. Em 2020 já ficamos puto com ele, que já parou de jogar bola, perdeu o pênalti decisivo contra o Palmeiras na final e esquece. 21, ele volta a jogar na reta final. Na reta final ali do ano, que joga bem no segundo turno. Que ele faz gol contra o Bahia, inclusive, faz gol decisivaço lá contra o Fortaleza, mas já não tava lá essas coisas. 22 nem joga, e 23 nem joga também. 22 ele faz aquele jogo contra o Santos, oitavas da Copa do Brasil, que ele joga pra cacete. Mas ele e o Rony de volante. Sim. Mas, mano, é pouco. É que também não sei. Eu não sei se eu colocaria no fraco. Eu acho o volante muito fraco, mano. Porque, querendo ou não, é um jogador que tem qualidade. A gente sabe que tem. Com a bola no pé, mas com a bola pra no pé, ser volante... Pra ser volante não tem. Não tem, mano. Mas, assim, se a gente for... Eu acho que se colocar ele no fraco, eu acho que eu mudaria algumas coisinhas aí nessa nossa lista. O que você mudaria? Por exemplo... O Cantijo, ele foi pior no Corinthians do que Ramiro e René Júnior? Que o Ramiro, acho que sim, que o René Júnior não. Eu não acho que ele foi pior que o Ramiro. O Ramiro foi mal há muito tempo também. Ele foi mal há muito tempo, mas foi o que eu falei. Pelo menos em entrega, em correria, raça, os caralho, eu acho que o Ramiro compensou. Eu nunca vi o Cantijo dar um carrinho. Também não. Ele é volante, pô. Também não.
Mas Se eu você acho quiser que descer o René Júnior, eu acho justíssimo, mas pra mim o Cantígio é fraco. Botaria todos eles no irregular, mas ok, mano. Eu não consigo colocar o Cantígio em irregular. Pô, mas o Cantígio jogou muito mais que qualquer um que tá no fraco aí. Mas Não mais. acho, mano. Ah, que o fraco, deixa eu ver. Que Marlon Pô, jogou Marlon, mais. Não, Roger... que todos esses sim. Pô, mano, eu acho parecido com o Douglas. Juro pra você. Juro pra você. É louco. O Douglas eu colocaria no top 5 piores volantes que eu vi com a camisa do Corinthians. Mano, é que o Douglas... O Cantígio eu acho jogador ok. Os momentos ruins do Douglas, eu acho parecidíssimo com o momento ruim do Cantígio. É que o Cantígio teve mais momentos bons. Teve momentos ali que o Cantígio enganou a gente de fato. Mas eu acho o Cantígio fraquíssimo da bola. Pô, mano, eu não lembro de uma partida boa do Douglas com a camisa do Corinthians. E do Cantígio eu lembro de pelo menos umas 10. Posso falar? O segundo tempo do Douglas contra o Bahia, gol de bicicleta dos Danilo, é coisa de maluco. Ah, eu não lembro se foi bom ou não. Cara, você quer colocar o Cantígio no... Eu gostaria de colocar no irregular, mas ok. Provavelmente eu vou brigar com você isso aqui no final, eu vou cobrar depois, mas fica aí, não Deixa concordo. aí, pô. Não concordo. Deixa aí nos comentários o que você acha. Quem que é esse? Ah, a volta do Sid Clay, meu Deus. Sid Bacon. Posso Um falar? dos piores desempenhos, mano. Só não é pior que o Jonatas. Daqui do meu Deus, só não é pior que o Jonatas. Todo o resto eu acho que jogou um pouco mais que ele. Acho que sim. A volta do Sid Clay, irmão, É nojento. não tem nada pra defender. Nada. Ele ainda prejudica a gente na Copa do Brasil contra a América Mineira. Prejudica a gente também na Libertadores. Mano do céu, o jogo dele contra o Guarani do Paraguai. Minha Nossa Senhora, que vergonha. E o tempo todo, 100% do tempo que ele tava no Corinthians, ele tava fora de forma. Ele sai no intervalo no jogo contra o Guarani do Paraguai porque ele não aguenta. Tanto quinto piton. E vale lembrar, tem uma... Nossa, isso aqui... Eu lembro de mandar pra vocês. Corinthians se fudendo, pandemia, não sei o que, a gente preocupado com toda a situação. Sid Clay postando vídeo dançando com a mulher dele com a linguinha de fora, fazendo assim. Tipo, mano, pelo amor de Deus, que jogadorzinho, mano. Não, e ainda mais pela expectativa de 18, que a gente falou aqui, ó. Olha o Sid Clay de 18 onde que tá. Tá no jogo bem. Mano, olha o que foi essa Nesse quebra de momento, expectativa. beliscando ali um top 3. Olha o que foi. Olha o que foi. Então... E vale uma lembrança também? Dá, cara. Dá pra lembrar uma parada? André Sanches desistiu de contratar o Arana pra trazer o Sid Clay de volta. E no Arana também que a gente ia pagar uma bolada, mas era tipo, por isso não quis incluir o Léo Santos. Mano, a gente ia ter o Arana até hoje. Diretoria, velho. A gente já tá com o Arana aí 6 anos no time titular do Corinthians. Posso falar? Os últimos anos teriam sido muito melhores e talvez o Corinthians poderia ter sido campeão se tivesse o Arana todo esse tempo aí. Provavelmente. Provavelmente, se for considerar que, pô, a gente sofreu aí na reta final do Fábio Santos, até mesmo com o próprio Avelar, teve um momento ali que a gente não sabia direito como encaixar essa lateral. Porra, mano, a Arana ia ser um adianto de maluco. Pode falar? 2023, mesmo com um time esquisitíssimo do Corinthians, ou até esse ano, 2024, que é os momentos que teve que jogar o Hugo. Pô, uma das semifinais, ou de Copa do Brasil ou de Sul-Americana, a gente iria. E mesmo se ele não tivesse ficado todo esse tempo, mano, dá pra ter vendido o Arana por mais que você comprou. Lateral de seleção, porra. Verdade. Então, inacreditável, parabéns, André Sanches, mais uma vez. Matheus Davó. Fraco. Não era horrível, não. Não era horrível. Fez uns golzinhos importantes, gol contra o Inter, gol contra o Atlético Mineiro, perdeu um gol incrível contra o Atlético Goianiense, mas, pô, jogou muito pouco. Sofreu pênalti contra o América na Copa do Brasil também. Cara, eu acho que desses fracos ele foi o que menos me decepcionou. Também acho. Foi o que mais me surpreendeu, porque eu achava que ia ser mais um desses caras que o Corinthians contrata pra nem participar. Não é mau jogador do Matheus Davó, mas, tipo, pelos atos de indisciplina e pelo pouco que jogou, e também por não ser aquele jogador baita técnico, acho que o fraco tá ok ali. Ione Gonzalez, Meu meu Deus. Essa é a definição do meu Deus. E, inclusive, a primeira tirinha que a gente fez aqui no canal de jogadores estrangeiros tinha a categoria Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus, é verdade. Estava lá Ione Gonzalez também. E tem que jogador, irmão. mano. Esse maluco, ele chega... O Corinthians ganha menos dinheiro na venda do Pedrinho pra esse cara vir, e eu nem achei uma ruim na época, porque o Ione Gonzalez jogava muito bem no Fluminense. E ele joga, o quê? 3 jogos? 2 jogos? Uns 5, por aí. E ele vai muito mal. Tudo bem que ele joga muito pouco, tem pouca oportunidade, mas ele vai muito mal. Muito mal, mas muito mal em todos eles. E aí depois ele é devolvido pro Benfica, o Corinthians nem fica com ele. E acaba sofrendo calote também na compra do Pedrinho. Então a negociação no geral foi muito ruim. É que o acordo era Pedrinho por 20 milhões,
E o Corinthians ia ter o Ione Gonzalez por empréstimo, e se ele atingisse uma quantidade de X de jogos, o Corinthians teria que pagar 3 milhões de euros para ter ele. Ele vem, joga 5 jogos, não joga absolutamente nada, e entra a pandemia. E por causa da pandemia, o contrato dele de empréstimo que vencia em junho, ele não ia completar a quantidade de X de jogos que era para o Corinthians ter que comprar ele por 3 milhões de euros. Então aí começa uma briga entre Corinthians, Benfica, e o excelente, o presidentaço que é o André Sanches. Você é um querido. Combinou André. com os caras. Vamos fazer o seguinte, Pedrinho vai pra aí, vocês ficam com o Ione Gonzalez, eu te pago 2 milhões de euros pelo tempo que ele ficou aqui. Olha, palmas pra você. Olha a quantidade de meu Deus que tem nessa lista. Não, e assim, Porra! E só tem gente pra cima, porque pode gente virar e falar, mas vocês colocaram gente mola em cima também. Porque tem que botar, mano. Como que não vai ter um top 3, um vídeo sem top 3? A gente é obrigado a fazer um top 3, Como que vai ter ninguém no jogo bem? Tem que ter. Então a gente dá uma forçada de barra em alguns caras aí, tá ligado? Não era pra estar, um monte de gente lá pra cima não era pra estar. Ai, vamos lá. Ederson, que, pegou uma sequência foda ali no Paulista, fazendo 3 gols seguidos, gol em quartas, gol em semi, tava sendo um jogador importante. Aí ele some, vai pro banco, faz embaixadinha num jogo contra o Fluminense com 17 minutos, é substituído e nunca mais joga pelo Corinthians. É emprestado pro Fortaleza, vai muito Joga bem. muito. O que o Corinthians faz? Renova o empréstimo dele pro Fortaleza, vende pro Salernitana, joga lá 6 meses e vai pro Atalanta pelo triplo que o Corinthians vendeu. Ele tá jogando bola no Atalanta, tá? Jogador de seleção, mano, Jogador de merecendo. seleção, tá jogando muita bola. Eu não sei você, mas eu gostava do Ederson, tá ligado? Eu gostava, eu achava que ele tinha ter oportunidade. Só que, cagaram na cabeça do cara por causa de uma besteira que ele fez no jogo contra o Fluminense que o Corinthians já tava perdendo. Assim, o começo dele, do Corinthians, é muito bom, né, mano? Aquela reta final de Paulista, ele é super decisivo nos gols que ele faz. E não só pelos gols, ele tava jogando bem. Mas no final deu que... Enfim, deu toda essa situação com o Ederson. Cara, no geral, eu não consigo colocar em fraco pelo futebol que ele tem, apesar de ter sido irregular. Eu acho que é irregular, mas ok. Talvez no Corinthians. Mano, é o que eu acho porque também. Valeu a pena, acabou não valendo, porque foi mal aproveitado. É o que eu acho também, porque na época eu não concordei com a ida dele pro Fortaleza. Mas, como ele foi emprestado, o pensamento era, vai lá, deixa essa poeira baixar de crise, porque o Corinthians estava brigando para não cair em 2020, desse teórico ato de indisciplina dele que foi fazer a embaixadinha, e depois ele volta e vira titular. Ele tinha bola para isso. Mas o Corinthians vai lá e renova o empréstimo dele, mano. Pra ele ficar 2 meses no Fortaleza e vender. Inacreditável. Não faz sentido, velho. Então por isso até uma passada de pano aqui pro Ederson, que é jogadoraço. Léo Natel, meu Deus. Já pompa um tempo aí. Meu Deus, mano. Meu Deus. Péssimo. De ponta, de centroavante, que jogador ruim, cara. Sabia correr, sabia correr. Mas correr com a bola no pé já era pedir um pouquinho demais. Léo Natel era triste, cara. Assim, é parecido ali com o Everaldo, com o Janderson. São caras que, se for ver, até tem um golzinho ou outro pelo Corinthians, até tem uma partida ou outra boa, mas, é muito pouco, mano. Posso. Ele tem um gol contra o Ceará, que o Fernando Praz falha, franga. Ele tem um gol contra o Curitiba, que a bola desvia e engana o goleiro. Ele tem outro gol contra o Ceará, que é gol vovó. Ele recebe a bola dentro da pequena área, ele joga pra dentro do gol. E ele tem mais um gol que eu não tô lembrando. Eu sei que ele tem 4. Contra o Flamengo no Maracanã. Contra o Flamengo, que é um golaço. E o Arauz deixa ele pra... Passe do Arauz, Passe do Arauz e golaço do Léo Natel. Ou seja, no final das contas, ele tem um gol de mérito no Corinthians, mano. De resto, ele só fez passar raiva. E aquele clássico contra o São Paulo da pandemia, que ele perde 15 gols em 5 minutos, porra. Que o São Paulo era líder, a gente brigando pra não cair. E 15 minutos de jogo ele já perdeu 20 gols. Inacreditável. E você lembra do jogo contra o River do Uruguai? Lembro. Dele correndo aquele lateral de campo, perdendo a bola pra lateral. Porra, que jogador nojento, mano. Jô. Assim, a segunda passagem do Jô, ela é decepcionante, mano. Não tem como falar que não. A gente esperava a volta de um artilheiro, volta do melhor centroavante do Brasil. O Jô sai do Corinthians sendo o artilheiro do campeonato e melhor jogador do Campeonato Brasileiro, com uma reviravolta absurda em 17. Em 20, depois de 20 não foi a mesma coisa. Em 22 saiu com muitos problemas, pagode, teve problema na pandemia também. Mas, entretanto, o Jô, apesar de não tantos gols, chegou a entregar gol em final de Campeonato Paulista, chegou a entregar gol em Clássico, chegou a ter momentos bons também. Não tem que estar mal avaliado nessa lista. Eu acho que o Jô, mano, apesar de todos esses problemas que você falou,
pelo menos, em 2020, ele chega e faz gol nas quartas contra o Bragantino. Sim. É decisivaço na final contra o Palmeiras, sofrendo pênalti, fazendo pênalti e fazendo dele, que era o último, que naquele momento era importante. Ele foi a finalzaça que ele fez. Mesmo fazendo poucos gols, que foram 8, foi o artilheiro do Corinthians no ano, de 20. Fez 10 gols em 22, foi o artilheiro do ano também. Em um dos dois, acho que foi em 21. Ele é líder de assistências do time também. E ele faz muitos gols importantes em 21, mano. Aquele time de Silvinho Sim. ganhava muito de 1-0. O Jô tem uma porrada desses Sim, gols. tem uma assim. sequência lá que acho que ele engata 4 gols seguidos. Ele faz contra o Fluminense no empate, Inter no empate, 1x0 contra o Chapecoense. E 1-0 no Grêmio, não? Também, Talvez. lá na reta final ele faz. Mano, o Jô, querendo ou não, ele foi muito importante nesse período. E 22, que a gente ainda não tocou no assunto, que foi quando ele vai embora, e apesar de que já tava dando um monte de problema do Jô, mulher, pagode, furar pandemia, vários problemas, chuteira verde, um monte de treta que o Jô deu. Em 22 ele tava encaixadinho naquele time. Ele tava jogando bem. Isso que Ele era o tava pior, jogando bem, mano. ele tava começando a pegar titularidade. O time não sentiu a saída dele porque conseguiu se reinventar depois, mas trouxe naquele o Yuri momento... depois, mas naquele momento o Jô era uma excelente opção pro Corinthians. Por característica, por ser um cara diferente e porque ainda fazia seus gols, era sempre muito adaptado. Cara, posso falar? O Jô jogou bem. Jogou bem. De novo, lembrando que a régua é baixa, mano. Olha as contratações que o tal do André Sanches fez. Vamos lá, Otero. Eu acho que irregular, mas ok. O Otero era um jogador ruim, mas ele chega em 20 jogando muito bem, sendo muito importante. Depois ele cai, mas ainda assim ele consegue fazer um gol ou outro que é importante, como nesse próprio jogo contra o São Paulo que a gente falou do Otero. Até o começo dele no Corinthians, aquele jogo contra o Bahia, que ele faz gol e vai super bem, é super importante. Ele dá uma assistência na estreia dele contra o Goiás. Na estreia dele, foi contra o São Paulo a estreia dele? Foi um desses 2 jogos. Ele faz gol contra o Botafogo também. Faz gol contra o Botafogo. Ele teve momentos, cara. Teve momentos bons. Ele fez gol contra o Botafogo, não foi o Casares? Não, foi ele. No 2x2, primeiro turno. No 2x2 primeiro turno, verdade. Ele faz um gol que é anulado, depois ele vai e faz outro, se eu não me engano. Ou não. Não, o gol dele só é anulado, o segundo gol é do Jô. O gol do Jô e o gol do Fagner de Sim, pênalti. ele tem um gol anulado. Depois ele tem lá pra frente o gol de falta, finalmente, contra o Retrô. Tipo, ele não foi bem todo o tempo no Corinthians, não é um jogador que entregava muito além do chute de fora da área, de cobrança de falta, de escanteio, mas teve momentos importantes também, né? Eu acho que regular, mas ok, tá justo. E também aquela parada, ó, a gente vai falar do trio, que tinha passagem pelo Atlético Mineiro, o trio que veio com 1 ano de contrato, um salário um pouco mais baixo, com direito a renovar e receber mais pra frente. O trio que veio pra tentar ajudar o Corinthians a se salvar do rebaixamento, e os 3 acabaram indo bem. Ajudaram. O Casares, inclusive... Valeu a pena. Valeu a pena. Porque vai melhor que o Otero. O problema do Casares nunca foi o futebol, rapaziada. Foi muito extracampo, muito problema físico também. Mas no Corinthians, não dá pra falar que ele não foi bem. Aquela reta final ali de Campeonato Brasileiro de 2020, cara. Jogo contra Fluminense, contra Botafogo. Ele tinha o trato da bola, pô. Não tem como falar que não. Então acho que valeu a pena tá bem encaixado aí, porque ele foi melhor do que o Otero pelo Corinthians. Teve até alguns outros jogos pequenos que ele ajudou a resolver. Contra o Goiás, numa virada, ele dá 2 assistências também. Também. Então, Sabia jogar bola, mano. Sabia jogar bola, inevitavelmente. E o Jamerson também valeu a pena, pô. Na minha opinião, valeu a pena. Ele veio, foi titular. Ele não jogou tanto Pô, assim, mano, né? na época eu achava ele mais zagueiro que o Gil. Na época de 2020, eu achava que ele tava jogando mais do que ele. E até às vezes o Corinthians jogava num esquema ali com 3 zagueiros, que o João Vitor tava começando a entrar em 2020, em 2021, e o Jamerson tava jogando muito bem. Vou ceder essa daí. Pode ser. Pior que eu acho que o Jamerson depois na carreira Talvez eu ele vai colocaria mal. um pouco mais pra baixo, mas ok. E o último, É o Boatata? Boa Tata Totos. Meu Deus. Meu Deus. Jogou ali 3, 4 jogos só pelo Corinthians, mas teve um dos desempenhos mais patéticos que eu já vi na minha vida. É vergonhoso o André Sanches ter contratado esse cara e depois deu um monte de entrevista tentando se justificar. É ridículo, mano. Falando de jogador de Champions League, 3 anos de contrato, 300 mil de salário. Champions League Bizarro, jogando na né? Bulgária é diferente, né, amigão? Bizarríssimo. E agora a gente vai ter que tacar 2 ali no top 3. Posso começar? Ralf. Ralf. Era isso que eu ia falar. O Ralf tem que estar junto com o Gil, até pela história, pelo comprometimento. E aí? Cara, se É que a gente tá vendo uma situação que o Sid Clay é o que menos jogou, mas é que o tempo todo que ele jogou ali naquela primeira passagem, ele foi 100% bem. O Mosquito, ele começou mal, cresceu muito, machucou e não jogou nada e saiu obrigado. E o Jô foi ali regular e importante o tempo todo que ele ficou.
O Sid Clay eu já excluiria dessa parada, porque jogou muito pouco tempo, jogou só 5, 6 meses. O Mosquito e o jogo foram mais protagonistas. Aí eu acho que assim, se a gente for pegar pelo um lado de o jogador com um ciclo mais bonito assim desse último, eu acho que eu talvez iria de Jô. Mas o Mosquito foi uma contratação mais surpreendente. Eu também não gosto desse cara pra colocar ele no top 3. Mano, por incrível que pareça, eu acho que dos 3, o que mais rendeu aí, eu acho que foi o Jô também. Então vamos de Jô. Até porque o Mosquito traíra da forma que saiu não merece ficar lá pra cima. Pô, 2 detalhes importantes. Isso aqui. A quantidade de, pelo amor de Deus, de meu Deus que tá ali embaixo. E até do fraco pra baixo. É muito maioria. É muito. Muito maioria. E outro detalhe, os 3 do top 3 são 3 repatriações. E que nem jogaram tudo aquilo que a gente imaginava. Ou seja, olha só o que o grupo André Sanches, diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, Alessandro e Roberto de Andrade conseguiram fazer em 3 anos. É lamentável, mano. Então, por isso que a gente falou, agora chegando no final do vídeo a gente consegue concluir que de fato, até em contratações, tem tudo aí pra ser o pior mandato da história do Corinthians, fora os outros inúmeros problemas que teve, né? Então é isso, tá entregue a tier list das contratações do André Sanches 2018 a 2020. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, avisem nos comentários que a gente pode fazer de outros presidentes. Tem Mário Globi ainda, tem o próprio André Sanches na primeira passagem, tem Roberto de Andrade. Então deixem nos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.